Semana passada nós terminamos Poéticos 1 e hoje damos início ao segundo livro dos livros poéticos, que é Poéticos 2. Em Poéticos 1, vocês se recordam bastante lembrança que foi Jó e Salmos, os nossos 2 livros estudados. Dos 5 livros poéticos, nós estamos vendo nesses 2 livros, esse Poéticos 2 nós vamos ver 3, como tínhamos previsto, 3 livros. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os 3 faltantes que nós vamos fechar nessa matéria. Esse livro, olhando na nossa grade, na penúltima folha dele, não sei se vocês já deram uma olhada, penúltima folha, ou página 221, ele é o livro número 27 dessa grade, que é a 5ª edição. Então, nós estamos com esse livro terminando 5 edições da Fateza, começando do número 1 e indo até o último. No começo era 25, 26 livros, Não 25, era 26, foi acrescido 1, mas essa grade é pela 5ª vez que nós começamos no número 1 e fechamos no número 27. A Fateza começou em 2006. Então, estamos fechando aí o 18º ano. Nesses 18 anos, foram feitos 5 edições, fechando essa. E a partir do próximo livro, que vai ser o início da grade com o livro número 1, Bibliologia, a gente começa a 6ª edição. A 6ª edição. Muitos alunos se formaram aqui em todos os núcleos, que a Fateza existe. Muitos foram abençoados, hoje estão trabalhando na seara aí do Senhor, muitos pastores, muitos presbíteros, muitos diáconos. Então, foi aí 18 anos de crescimento, 18 anos abençoados. E, enquanto o Senhor permitir, continuaremos. Ou a Fateza continua, Então, hoje, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esse livro, nós temos aqui a nossa capa, E nessa capa nós temos uma figura. Temos aqui como se fosse uma foto ou uma pintura. E nessa pintura tem a ver com a nossa matéria. Essa pintura, ou essa figura aqui, ela relata, ou pelo menos ela demonstra, um dos julgamentos que o rei Salomão fez. Ele fez. Lá no capítulo 4 de 2 Reis, é citado que 2 prostitutas que moravam juntos, elas tiveram filhos praticamente juntas, uma acho que 1 dia ou 2 de diferença do outro. E elas moravam ali juntas. E numa noite, uma dormindo, acabou matando o seu filho. A outra, estava dormindo com o outro seu filho da mesma idade. Aquela que o seu filho, ela percebeu estava morto, ela pegou ele, foi lá e fez a troca, Pegou o filho que estava vivo da outra e colocou o morto lá da outra.
A outra, quando ela acorda de manhã para dar de mamar ao filho, e ela percebe que o filho está morto. Mas ela dá uma olhada e fala, não, esse aqui não é o meu filho. Ela vai lá, a outra fala, não, esse é seu filho. O que estava vivo, que era o dela, estava com a outra. E aí começa a... Não, é meu, é seu, é meu, é seu. Chegou ao rei, Salomão. E o Salomão era palavra contra palavra. Uma diz, não, é dela, o morto é dela, a outra, não, o morto é dela, o vivo é meu. E as duas nessa condição. Salomão, então, usou da sua sabedoria quando ele usa a expressão, bom, então me pega uma espada, eu vou abri-los no meio, vou uma parte para uma parte para outra. Aquela que era realmente a verdadeira mãe se manifestou dizendo, não, deixa com ela. Pode deixar o filho que é vivo com ela. A outra não tinha problema nenhum. Salomão, então, chega à sua conclusão. Não pode dar o filho para essa que pediu para que o filho vivesse. Esta é a verdadeira mãe, né? Então, ali demonstrou como um verdadeiro sábio julgou. Hoje, logicamente, não precisa disso, né? Você tem o DNA da vida e é fácil. Mas naquele tempo não tinha. Tinha que ser através da sabedoria. Como fazer? Como uma fala, é meu, não, é seu. E aí ele usou desta sabedoria. Por isso essa capa retrata um dos seus julgamentos. Os 3 livros que vamos ver agora nessa matéria aqui, em Poéticos 1, são escritos do rei Salomão. Nós vimos que o livro de Jó, o livro de Jó, a gente não tem assim um escritor para dizer, uns falam foi o Moisés, mas há muita dúvida quem foi o escritor do livro de Jó. No caso de Salmos, não, Salmos foi escrito por vários escritores. O maior deles foi o Davi. O Davi, que escreveu praticamente a metade dos 150. Mas muitos outros foram escritos por outros escritores, até os anônimos, que nem como vimos. Agora, esses 3 aqui, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles, no primeiro versículo, tanto se tomarmos e vermos biblicamente, Provérbios 1:1, Eclesiastes 1:1 e Cantares 1:1, ele vai se dizer sobre a autoria do Salomão. Então, Salomão é o escritor desses 3 livros. Além desses 3 livros, ele escreveu 2 salmos, não foi isso que nós vimos? Ele escreveu também 2 salmos. Tal qual seu pai, Davi, que foi um poeta, Salomão também foi um rei e um grande poeta, um grande escritor. Todos os seus escritos foram em poesias poéticas. 2 salmos, 3 livros. Então, nós vamos ver agora os escritos de Salomão. E por ser ele o escritor dos 3 livros, nós nesse livro aqui, nós vamos ver hoje um pouco sobre o rei Salomão. Eu acho que vocês já deram uma olhada, já estudaram essas 2 primeiras lições e viram que hoje a gente tem a lição número 1 e 2 falando sobre esse homem, esse rei, esse poeta, esse escritor, Salomão. Depois nós vamos ter, das 10 lições do livro, mais 8 lições, para estudarmos os 3 livros. Como eles estão nesta sequência? Nós vamos ter 4 lições para vermos Provérbios, que é o maior livro dos 3. Então, nós vamos ter 4 lições para vermos Provérbios. Depois das 4 restantes, nós temos 2 para estudar Eclesiastes e 2 para estudar Cantares. É essa sequência desse livro que começamos hoje. Ok?
Hoje nós vamos ficar nessas duas lições, vendo um pouco sobre Salomão, desde o seu nascimento até o final da sua vida, a sua vida de jovem, sua vida como escolhido de Deus para reinar, sua vida como rei, sua ascensão, chegada ao topo de ser um homem mais poderoso ali do Oriente e, o grande Salomão. Página 8 da nossa matéria. Página 8. O nascimento de Salomão. O nascimento do rei Salomão. Salomão foi um dos filhos do rei Davi. Salomão foi um dos filhos do rei Davi. E Salomão sendo filho do rei e sendo Davi aprovado por Deus, diferentemente como quando não foi o caso de Saul, o primeiro rei, a sucessão de Davi e seu filho para dar sequência ao reinado dele é diferente do que aconteceu quando o próprio Davi foi coroado rei e assumiu. Só voltando um pouco para entendermos e seguir essa sequência, o nascimento de Salomão, o Davi, como vimos na história de Israel 2, 1 e 2, ele nasceu ali em Belém. Seu pai e seus irmãos moravam ali a região de Judá. E o rei, quando Davi nasceu, era o Saul, primeiro rei de Israel. Nós vimos dessa sequência que Deus tinha um projeto de dar para Israel um rei. O projeto de Deus era que Israel teria um rei. Isso Moisés escreveu lá, ainda no deserto, para o povo de Israel. Só que o tempo de Deus, que ele daria um rei, é que o povo tinha que esperar. Olhando para a nação de Israel, para o povo de Israel, que praticamente foi formado no Egito. O povo de Israel, a nação de Israel, foram formados no Egito. Por quê? Para lá, vocês conhecem o histórico, para lá foi o José. E depois do José, veio os seus irmãos, seu pai, e a família foi para o Egito. E lá eles cresceram. Mas lá no Egito tinha um rei, tinha um governador, O povo não tinha o seu líder, o seu rei, não. Estava no Egito. E lá eles cresceram conhecendo o rei do Egito. Eles conheciam o Deus dos seus pais, o Deus de Israel, através do que eles recebiam de informações, porque nada tinha sido escrito ainda. Não tinha nenhum livro escrito. Moisés começou a escrever Gênesis lá no deserto, depois que ele sai do Egito. Então, quando o povo está no Egito, eles não têm nada escrito, só conhecimento e promessa que Deus teria um dia que tirá-los daquele lugar e levar para uma terra prometida aos seus pais lá, principalmente a Abraão. E eles crescem e um dia, vocês sabem, chega Moisés e através de Moisés eles saem do Egito e
parte em direção à terra. Um povo. Mas Moisés não foi um rei. 40 anos eles ficaram no deserto, entraram na terra. Após entrar na terra, Moisés não entra, entra Josué. Josué passa a ser um líder, não um rei, não como depois veio a surgir os reis em Israel. Josué era um líder. Após a morte de Josué, Israel não passa a ter ainda um rei. Vocês conhecem o que inicia-se o tempo teocrático, a teocracia, que foi em torno de uns 20, 25 anos depois que eles entraram na terra, que eles venceram os inimigos, implantaram ali o Estado de Israel, a nação, dividindo as terras, e agora é uma nação, mas eles não têm um rei. Eles agora vão viver o tempo da teocracia, que foi um tempo de mais de 300 anos, que o Senhor levantou 15 juízes ali. E eles foram vivendo através da teocracia, que é Teo, Deus, governo, através da lei, da palavra de Deus. Os outros povos sempre tinham seus reis. Israel não tinha. Israel era governado pela lei, pela palavra de Deus, através que os sacerdotes usavam a ensiná-los. Mas Israel, quando chegou no tempo do profeta Samuel, que nós comentamos aqui nesse histórico, o povo de Israel não aceitou a continuidade da teocracia através do julgamento dos filhos de Samuel. E aí, então, eles vão a Samuel e pedem um rei como os outros povos. E Deus concedeu. O povo de Israel, eles cometeram um erro e um acerto nessa condição. Como? Eu explico para vocês. Um erro, porque Deus tinha prometido que daria a eles um rei, mas o tempo teria que chegar, o tempo que Deus... Era o tempo dele. Eles tinham que esperar o tempo de Deus. Mas eles chegam e pedem antes que Deus chegue o seu tempo. Esse foi o erro. O acerto, que eles foram ao profeta e pediram que ele, através da sua união com Deus, colocasse um rei. Então, eles acertaram e não erraram no sentido de que eles mesmos se reunissem, estabelecessem eles um rei e passassem a governar eles mesmos. Não, eles foram ao homem de Deus e pediram que eles definissem um rei para eles. E ele, orando a Deus, Deus disse, é aquele. E nesse sentido, Deus estabeleceu um rei, Saul, o primeiro rei de Israel. Saul falhou e foi reprovado, e Deus não só reprovou o Saul, mas reprovou a tribo de Saul, dos benjamitas, e reprovou os seus filhos todos perderam a sequência do reinado ali em Israel, porque ele estabelece agora. É como se Deus dissesse, olha, vocês não souberam esperar. Se vocês esperassem, Saul não precisaria reinar. Eu ia estabelecer esse rei chamado Davi, da tribo de Judá. Foi então quando Deus mandou o profeta Samuel a ungir o Davi, ainda com seus 14, 15 anos. Mas o Saul continuou reinando até o Davi chegar aos seus 30 anos. Com 30 anos morre o Saul. Mas o Saul tinha a sua descendência. E quando ele morre, eles não aceitaram, principalmente o herdeiro, o Isbosete, não chegou e falou, não, Deus escolheu Davi, é ele que vai reinar e acabou. Não. O seu general Joabe Abner colocou o Isbosete como rei. Mas Davi foi para Hebrom. Ele ora e Deus diz,
Ele pede, vou agora para Israel. Ele diz, vai. Para onde? Para Hebrom. E a partir de que ele chega em Hebrom, ele passa a reinar a tribo de Judá. Mas as outras tribos continuam com Esbocete, filho do Saul. E isso durou em torno de 7 anos e meio, até que mataram Esbocete, e aí Davi passou a reinar em todos os termos de Israel. Ok? Então, ele vai para Hebrom, começa a reinar só em Judá. E depois de 7 anos e meio, ele vai reinar sobre todas as 12 tribos. Embora se use o termo que ele reinou 40 anos, incluía-se 7 anos e meio em Judá e depois os 32 e meio com todas as tribos de Israel. Ok? Então, quando ele começa a reinar em Hebrom, e por que ele não está em Jerusalém? Porque a cidade de Jerusalém ainda não era parte do território judeu até ali. O Saul reinava de Gibeá, de Gibeão, lá era o seu local, o seu trono. Jerusalém ainda não pertencia a Israel, estava na mão dos jebuseus. E por isso Davi está em Hebrom. E quando ele passa a reinar em Hebrom, ali em Hebrom, ele começa a nascer os seus filhos. Ok? Então veja que essa transição do primeiro rei Saul para Davi, ela muda a tribo, muda a família, muda essa sequência. Ela teve essa dificuldade, mas depois, como Deus previa, aconteceu, e Davi passa a reinar sobre todo Israel. Antes, na nossa matéria, o irmão colocou aqui assim, Salomão, filho de Davi e Betseba. A Betseba foi a mãe do Salomão, mas o filho dela com Davi, o primeiro filho, aquele que foi num adultério, não é o Salomão. Aquele morreu depois de uma semana. Ok? Depois é que ele teve esse filho, Salomão, com Betseba. Mas o primeiro, aquele que foi em erro, não, aquele morreu. Aquele que Salomão, o povo de Israel lutava contra os amonitas, estava em batalha, e ele lá do seu palácio viu lá a esposa de Urias, gostou, mandou trazê-la, teve um relacionamento com ela. Passou alguns dias, ela manda dizer, estou grávida. Ele fez de tudo, mandou chamar o Urias, tentando levá-lo, que ele ficasse com ela, ficasse a noite com ela, relacionasse com ela, para que ele ficasse fora desse problema. Mas ele não foi, não teve jeito. Ele teve um outro pensamento, vou ter que eliminá-lo. E manda um bilhete lá para o seu general Joabe colocar ele numa área perigosa contra o inimigo, e ali ele foi morto. Então ele foi o culpado do adultério depois de matar o seu soldado. Ali ele resolveu o problema. Ele vai lá, pega a Batseba, traz para o palácio e agora ela é a mulher dele. Problema resolvido, né? Mas aí chega o Natã e conta aquela história lá de um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, e chegou lá uma visita, ele vai fazer um banquete e ele tem um lá que só tinha uma ovelhazinha. Ele vai lá e pega aquela ovelha dele e ele ficou macho, ele ficou bravo. Esse homem é digno de morte. Como é que pode fazer isso? E o profeta diz, esse homem é você. Aí ele caiu em si daquilo que ele tinha feito, do erro que ele tinha praticado e se arrepende. Mas o filho estava por nascer. O filho nasceu e depois morreu.
Mas aí a mulher, a Batseba, continua sendo uma das esposas dele. E mais para frente vai nascer o Salomão. Lá em Hebrom, na página 9, no finalzinho dessa página, nós temos aqui 2 Samuel 3, 2 a 5, que está escrito assim: o rei Davi, nos 7 anos que reinou em Judá, já tinha diversas mulheres e diversos filhos. Esses nasceram em Hebrom. Aqui nós temos o nome do filho que nasceu em Hebrom e o nome da mulher de Davi, que foi a mãe desse filho. De Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi seu primogênito Amon, de Anoiã, a Jezreelita. E o segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Ragite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Iglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Então, lá em Hebrom, quando Davi estava reinando ali, nasceram 6 filhos de 6 esposas diferentes. Quando termina, então, o tempo do Esbocete, o Esbocete é morto, e Davi passa agora a reinar todas as 12 tribos, ele conquista Jerusalém. Ele conquista Jerusalém. E quando ele conquista Jerusalém dos Jebuseus, para lá ele leva a arca, e ele vai agora, faz de Jerusalém a capital das 12 tribos. Jerusalém passa a ser a cidade capital de todo o povo israelita, que é até hoje, né? Jerusalém, página 10, lá, agora, vai nascer mais filhos de Davi em Jerusalém. Na página 10, nós temos a sequência assim. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Segundo Samuel 5:13. Segundo Samuel 5:14 a 16, aqui eu tenho os filhos que nasceram em Jerusalém, mas eu não tenho o nome das mães, como tenho de Hebrom. Ok? Nesses versículos que está aqui, eu tenho assim: estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém, nos casos, filhos de Davi: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Veja bem, aqui chegamos no Salomão. Ibar, Elezua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Nessa sequência aqui, não sei se vocês chegaram a fazer uma contagem, são 11 filhos que nascem em Jerusalém. Então, eu chego à conclusão que o que está citado biblicamente, filhos de Davi, eu tenho 6 que nasceram em Hebrom, ok? 6 nasceram em Hebrom. E 11 que está nesses 2 versículos aqui, de capítulo 5 de 2 Samuel 14 e 16, 11 filhos. 6 com 11, 17 filhos. Só que não conta aquele que morreu e nasceu do adultério. Então, se eu contar eles, são 6 em Hebrom e 12 em Jerusalém, 18 filhos que Davi teve. Ok? 18 filhos. A vida do Davi, com um grande rei, um rei guerreiro, um rei teve falhas, mas foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que se agradou o Senhor dele, mas o tempo dele chegou. Passou o seu tempo, os filhos cresceram e agora vai chegar a
transição. Vai chegar a transição de alguém assumir o seu posto de rei e dar sequência à nação como seu rei. Então, Salomão, o 10º filho de Davi. Para esta sequência, no sentido humano, Salomão não tinha chance nenhuma. Ok? Não tinha chance nenhuma. Por quê? Por que Salomão era o 10º? Que o irmão coloca aqui, ele era o 10º. Porque lá em Hebrão não nasceu 6. E se você olhar nessa página 10, temos que nasceram em Jerusalém. Primeiro, o Samua, o Sobabe, o Natã, 6 e 3, 9. Mas agora nasce o Salomão. Então ele era o 10º. Entendendo que sempre a sequência, a posse era sempre do primogênito, aquele que estava na condição de assumir o reinado, Salomão não tinha chance nenhuma. Não tinha nenhuma possibilidade. Mas o que a gente pode entender é que Deus, com Deus as coisas é diferente. Com Deus é diferente do mundo. Lá no mundo, quando as possibilidades são praticamente impossíveis, ela não se consegue. Mas com Deus, ainda que olhando aos olhos humanos não há saída, não há possibilidade, com Deus pode acontecer. É isso que Deus deixou na sua palavra, estas ações, estes ensinos, para que nós pudéssemos olhar e dizer, bom, aos olhos humanos não é possível, mas para Deus sempre é possível. Aos olhos humanos não há possibilidade, mas quando Deus escolhe, quando Deus quer, quando Deus permite, isso tudo é possível. A Bíblia não diz que tudo é possível ao que crer? Então, aquilo que humanamente para Salomão não havia condições, para Deus havia. Porque era ele e é sempre ele que domina, que escolhe. E agora chega essa possibilidade de que vai haver a transição na família de Davi. Davi, ele adoece, ele vai para a cama e agora ele não vai sair daquela situação, ele vai morrer como morreu mesmo. Só que quando chega nessa possibilidade, vai haver a substituição do rei. O Adonias, que era o 4º filho, se coloca na posição para assumir o reino. Agora, por que o Adonias? Adonias era o 4º que nasceu lá em Hebrom. O primeiro, que foi o Amon, dentro da sequência de vida deles, o Amon foi morto pelo Absalão. O Amon teve um caso com uma das irmãs do Absalão, que era filha de Davi também, como ele era, e o Absalão matou o seu irmão Amon. Então o primeiro estava fora. O segundo foi o Quileabe. O Quileabe, embora ele seja o segundo, nada se tem a respeito dele. Nada se fala sobre esse Quileabe. Entende os escritores que é possível que ele também tenha sido morto. Até aquela Bíblia, se eu não me engano, a Bíblia, a linguagem de hoje, usa o termo que ele tinha morrido. Mas, biblicamente, todas as nossas traduções não falam mais nada sobre Quileabe. Ou ele poderia ter uma enfermidade que o impediria, ou uma deficiência.
Eu sei que o Quileabe também está fora, não se fala mais nele. E era o segundo. O terceiro era o próprio Absalão. E o Absalão, como é de conhecimento de vocês, ele também já tinha sido morto. Lembra que antes de tudo isso, ele tentou tirar o seu pai Davi e assumir o trono. Foi exatamente numa dessas batalhas, Davi precisou sair do trono, precisou sair de Jerusalém, e ele, quando ele passa em uma árvore, em um carvalho, ele fica preso pelos cabelos e ele é flechado, pelos soldados israelitas, e ele é morto. Então, os 3 primeiros estão fora da sucessão. O quarto é o Adonias. O quarto é o Adonias. E o Adonias se sobressaiu para que ele pudesse reinar no lugar do pai. Só que, na página seguinte, na página 13, deixa eu ir na página 13, final da 12, e o que está escrito na 13, 1 Crônicas, capítulo 22, 7 a 10. Isso estava escrito. Eu vou ler, vocês acompanham. Disse assim, finalzinho da página 12 e o começo da página 13. E disse Davi a Salomão. Bom, aqui Davi vai falar com Salomão. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, perante a minha face. Eis que o filho que te nascer, então ainda não tinha nascido, aquele que Deus está falando para o Davi. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará a casa do meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Vamos entender aqui que isso Deus tinha falado com o Davi antes do nascimento do Salomão, não é assim? Então, Davi teve essas informações, o profeta falou com ele, ele tinha esse conhecimento, e a sequência foi caminhando. Quando Salomão nasceu, ele coloca Salomão cresce, e agora ele chama o Salomão e diz, meu filho, Deus falou isso comigo lá atrás. É como se ele estivesse dizendo, eu não vou e não ergui o templo, não construí o templo, mas é você que vai construir. Não é assim? Diretamente ele está dizendo, é com você. E você é o meu sucessor. Deus escolheu você. Deus escolheu a ti para esta sucessão. Ainda, 1 Crônicas 28, 5 a 7, está no final da página 13, está escrito assim, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reinado do Senhor sobre Israel. Então, Deus escolheu Salomão. Salomão era o 10º, mas foi o escolhido de Deus. Deus escolheu aquele. Agora, pensando assim, vamos entender, será que o Adonias não sabia disso? Com certeza sabia. Ele sabia que Deus tinha falado com o seu pai
que o sucessor do seu pai era seu irmão Salomão. Ele tinha conhecimento disso. Mas o Adonias não aceitou. Não aceitou. Deixa eu comentar um pouco com vocês também o trabalhar de Deus. Nós temos que, olhando na Bíblia e estudando a Bíblia, nós temos que entender como Deus trabalha. Como Deus faz e como Deus é importante que... É para que nós cremos. E crer, às vezes, depende de aceitar aquilo que aos nossos olhos não estaria certo. Por exemplo, quando Deus vai formar a nação de Israel, vocês sabem que Deus chamou quem? Abraão, não foi? De Abraão, Deus não formou uma nação com 12 filhos dele, sim ou não? Não formou 12 filhos. Abraão teve um primogênito, que era o Isaque. O Isaque não teve 12 filhos e formou a nação de Israel. Ele teve um primogênito. Qual foi? Só que aí nasceu 2, não foi? Nasceu o Esaú e o Jacó. E nesse sentido, quem Deus escolheu? O Jacó. Ele escolheu o Jacó. Mas se o Jacó tivesse nascido, ele, o primogênito, essa sequência não teria acontecido nada, não seria natural, não teria problema nenhum. Correto? Não teria problema nenhum. Olha, o primogênito é o Jacó, Jacó teria se casado, teria 12 filhos, seria sem problema nenhum. Agora, a sucessão do Davi. Se o Salomão fosse o primogênito, aconteceria o que esse histórico nós conhecemos na Bíblia? Não aconteceria, porque ele tomaria sua posse, não teria problema nenhum. Mas Deus faz as coisas e permite que aconteça, e ele escolhe o que ele quer para mostrar para Israel, para nós, que ele é absoluto, é ele que escolhe, e nós temos que aceitar o que ele define. Se as coisas acontecem, ele poderia fazer com que tudo isso acontecesse normalmente? Poderia. Mas ele permite que as coisas venham um pouco diferentes, para ele mostrar, olha, é eu que escolho. Eu escolhi aquele. E vocês? E nós? Temos que aceitar. Depois do Salomão aqui, não houve mais esse problema. E todos os sucessores foram os primogênitos. Mas nesse início, Deus quis mostrar para Israel, olha, vocês é um povo especial. Vocês é o meu povo. E eu sou o vosso Deus. E sendo eu o vosso Deus, sendo vocês o meu povo, eu é que defino tudo. Vocês têm que aceitar o que eu faço. É como se ele dissesse, eu faço certo, mas eu permito que vocês pensem que não está certo, mas está na minha escolha. E vocês só depende de vocês crer. Só depende de nós crermos. Deus faz correto. Então, o sucessor era o Salomão. 3 já tinha saído fora da sucessão. O Adonias toma a sua posição, ele sabendo daquilo que Deus tinha falado, não esperou no Senhor. Qual seria a posição do Adonias? Dentro do que seria correto, aceitar o que Deus tinha falado com seu pai e dizer, não, se Deus falou que é o Salomão, é o Salomão. Os outros que estavam na linha sucessória, também abrir mão e deixar, se Deus falou que é o Salomão, é o Salomão. Só que o Adonias não abriu mão dessa possibilidade, e ele fez de tudo para alcançar o reino. Por isso agora, voltando na página 12, Adonias esqueceu com certeza do que sabia, como nós comentamos. Adonias
ele, vendo que seu pai está enfermo, antes do seu pai morrer, o Davi, ele chama um general e um sacerdote e 50 pessoas que o seguiam e sai de Jerusalém para ser aclamado, ser coroado rei de Israel. Davi ainda não tinha morrido, era o rei. Mas ele sabia que as promessas eram do seu irmão Salomão. Ele tenta queimar a largada e assumir como rei antes mesmo da morte do pai. E ele fez isso. Mas essa conspiração, essa condição, acabou não dando certo. Por quê? Quando o Adonias vai e leva esse grupo para ser coroado, e foi coroado rei, Davi é avisado, Betseba vai a ele, chega e fala, Adonias foi assumir a posição de rei. Ele foi para se coroar-se rei. E o próprio Davi manda pegar a sua mula, levar o Salomão e coroá-lo rei. Então nós temos praticamente sendo coroado rei em um determinado lugar e o Salomão também a mando de Davi sendo coroado rei. Os dois. Davi ainda está vivo. E pelo fato de não aceitar aquilo que Deus tinha determinado, há esse impasse. Só que Salomão é coroado rei e o povo começa a festejar e conclamar, viva o rei, viva o rei. E quando o Adonias vem chegando com seu grupo, com a sua turma, eles ouvem aquele... o que está acontecendo, né? O Salomão foi ordenado, coroado rei de Israel. Ele não seguiu, aceitou a posição do seu irmão. Pelo menos nisso não houve uma batalha. Ele teve que abrir mão da sua posição e Salomão continuou como rei. Então, uma sucessão um tanto difícil, mas agora Salomão, como a palavra de Deus tinha dito, como Deus tinha previsto, como Deus tinha falado, ele chega ao rei. Só que Salomão, se o seu irmão Adonias fez de tudo para assumir o trono, Salomão não se preocupou. Nada há descrito que Salomão tentou impedir, não. Tanto que o Adonias, quando ele convida o povo para a sua coroação, ele convidou todos os seus irmãos, menos o Salomão, porque Salomão era um perigo para ele. Mas não deu certo a sua tentativa, ele foi envergonhado, teve que aceitar a posição e Salomão é coroado rei em Israel. Página 14, a coroação de Salomão, aquela que eu comentei, né? Então desceu Zadok, o sacerdote Natã, e Salomão foi coroado. O reinado de Salomão. Salomão reinou 40 anos, tal qual reinou seu pai Davi. Salomão reinou 40 anos, tal qual reinou seu pai Davi. Eu coloco da seguinte forma: Salomão começa a reinar em torno dos seus 20 anos. Então, ele era um jovem ainda, uma pessoa nova. E reinou 40 anos. Então, ele morre em torno dos seus 60 anos de vida. Não foi muito longevo. 60 anos de vida. Salomão reinou de 970 até 930. Se ele começou a reinar em 970,
ele nasceu em 990 a.C. Ok? Deu para entender essa conta? Que se ele nasce em 990, menos 20, que eu sempre estou regredindo e não progressivamente, 990 menos 20, 970, quando ele começa a reinar. 970 menos 40, que ele reinou, 930, exatamente quando ele morre. Essa é a sequência do seu reinado. Ainda na página 14, o segredo de Salomão. O segredo de Salomão, uma escolha sábia. Segundo Crônicas 7, 1, 7 a 10, Salomão está no trono. Começa o jovem reinar em Israel. E Deus dá uma oportunidade a ele. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhes: pede o que quiseres que eu te dê. Pede o que quiseres que eu te dê. Se Deus fizesse uma proposta dessa para nós, o que pediríamos? O que eu pedisse, que ia pedir, Senhor? Se Ele me desse uma chance dessa, falar: o que você quiser, pede que eu vou te dar. É lógico que Deus não vai fazer isso conosco, nem Ele fez com Salomão. Ele conhecia o Salomão e não posso dizer que se eu orar, Deus vai fazer isso comigo. Mas com Salomão ele apareceu e disse: pede o que você quer, eu te dou. Agora, quando Deus disse assim, pede o que você quer, é porque Ele tem todo o poder. E Ele pode dar o que o homem quiser pedir. Ok? Por quê? O homem em si, por mais poderoso que ele seja, ele não pode fazer essa proposta. Ele não pode fazer essa proposta. Ele pode até fazer uma boa proposta, mas ele não pode dizer: pede o que você quer que eu te dou. Deus tem tudo, Ele pode tudo. Então, por isso a proposta dele é nesses termos. Nenhum rei, nenhum homem tem condições de fazer essa proposta. Pede o que você quer que eu te dou. Mas Deus tem esse poder. E Ele deu essa liberdade para o Salomão. E o Salomão fez uma boa escolha. Salomão fez uma boa pedida. E aí então, e Salomão disse a Deus: tu me usaste na grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, conforme a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Salomão está dizendo: como o Senhor falou para o Davi, meu pai, que eu ia reinar, e agora o Senhor cumpriu e eu estou reinando. Da forma que o Senhor disse para o meu pai que eu estaria nessa posição, o Senhor cumpriu e eu estou nessa posição hoje. E aí então ele vai dizer: esse povo, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Salomão estava assumindo a posição de um grande rei em Israel, seu pai Davi. Ele, um jovem de 20 anos, entendeu e de forma exata, correta, ele pede: eu quero sabedoria para guiar, para governar esse povo.
ele não pensou em riqueza, ele não pensou em destruir os seus inimigos. Foi o que Deus, na realidade, responde, né? Na página 15, a resposta de Deus. E disse-lhe Deus: portanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, mas para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo a tua palavra, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual se não levantará. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual aos reis por todos os teus dias. Então Deus se agradou e diz: olha, você não pediu riqueza. Você não pediu riqueza. A riqueza é importante e é boa, mas a sabedoria é muito mais importante. Ele não pediu que Deus eliminasse os seus inimigos. Ele poderia dizer: eliminando os meus inimigos, eu estou em paz. Mas ele pediu sabedoria para continuar com eles ali, mas tendo sabedoria para reinar. E Deus diz: eu vou te dar glória, eu vou te dar riquezas também. E Salomão agora se torna o grande rei, o grande sábio em Israel. Página 17. Salomão e a construção do templo. Salomão e a construção do templo. Deus tinha previsto que era ele que construiria o templo, e não seu pai Davi. O Davi, quando Deus disse que não iria ele construir o templo, ele aceitou. Não sou eu, vai ser meu filho. Ele começou a preparar tudo que pudesse ser necessário para essa construção. Ele não foi rebelde e dizer: não, eu vou construir. Não, ele aceitou e não se rebelou nada contra a palavra de Deus para tentar construir esse templo. E Salomão começa a reinar e ele sabe que é ele que vai construir esse templo. E o templo foi construído. Nessa página 17, nós temos aqui segundo Samuel 7, 12 e 13, quando os teus dias forem completos e vires a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa no meu nome, ao meu nome, e confirmarei o seu trono para sempre. Ele estava falando de Salomão. E aqui temos 1 Crônicas 22, 7 a 11, que a gente já tinha lido anteriormente, né? Quando Deus fala que esse templo seria construído pelo rei Salomão. Aqui vai ser construído o primeiro templo em Jerusalém, nas terras que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Voltando um pouco para entender esse primeiro templo, quando o povo, vou voltar lá no Egito de novo, quando o povo lá está no Egito, lá eles não têm templo para adorar a Deus. Lá eles não têm nada. Eles têm o faraó, os deuses do Egito e as promessas de um dia ir para a terra que Deus prometeu a Abraão. E lá eles não têm templo. Eles não têm lugares para adorar a Deus. Mas o Senhor
envia Moisés, eles saem do Egito, caminham 3 meses e chegam no Sinai. E lá no Sinai, o Senhor dá todos os detalhes para o Moisés, para que eles ergam um tabernáculo. E nesse tabernáculo, agora eles têm a oportunidade de adorar o Senhor. Agora o Senhor vai estar no meio deles. O tabernáculo, todas suas peças, toda a sua montagem é uma tipologia do próprio Jesus, do próprio Deus e a sua igreja. Israel, Deus no meio do povo. Através do tabernáculo do Santo dos Santos, o Senhor se fazia presente no sentido espiritual, não no sentido real. Mas ali ele se fazia presente no meio do povo. O tabernáculo era erguido, o povo ficava em volta, o Senhor no meio do povo. E agora o povo tinha a oportunidade de adorar a Deus, através do seu sacrifício, através de um sacerdócio, eles chegavam a Deus. O que eles não tinham antes, agora eles têm. Mas durante esses 40 anos, o tabernáculo foi montado e desmontado várias vezes lá no deserto. E quando eles entram na terra, esse tabernáculo é montado em Siló. Lá no templo ainda foi até o Eli, lembra do sumo sacerdote Eli? Então esse tabernáculo, depois essa arca foi levada para algumas casas, foi desmontado, depois Davi levou a arca para Jerusalém, mas agora vai ser construído o templo lá em Jerusalém. E esse templo foi construído como Deus tinha já previsto através de Salomão, para Salomão construir. Página 18, preocupação de Davi. Davi respeitou a construção, quando não construiu o templo, respeitou o que Deus falou para ele. A construção do templo, nós temos na página 18 para 19, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu, e começou a edificar no segundo mês, no dia segundo do ano quarto do seu reinado. Então, primeira coisa, o local aonde esse templo foi erguido. Vamos ler um versículo que está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Gênesis 22 e 2. Quem achar primeiro pode ler. Isso. Exatamente foi o que o Senhor disse a Abraão a respeito do seu filho Isaque. Dizendo, você vai pegar ele, você vai lá nessa montanha chamada Moriá. Existiam muitas montanhas, muitos lugares, mas disse, eu vou te mostrar o lugar exato que você vai sacrificar o seu filho Isaque. E Abraão foi na direção de Deus, e esse lugar, exatamente aquele lugar, aquele monte, aquela região ali, foi lá que foi construído o templo de Salomão. Veja que ali foi onde Isaque, um tipo de Jesus, foi para ser sacrificado. E era ali que foi construído o
primeiro templo em Jerusalém. E foi ali que Davi comprou aquela herdade de Ornã, o Jebuseu, e foi lá que Deus mostrou para o Davi, foi ali que ele comprou e ali Salomão construiu aquele templo. Esse lugar foi construído o templo de Salomão, que a gente usa essa expressão, né? Esse templo, o povo falhou, o povo pecou, o povo não obedeceu a palavra de Deus, e em 586 ele foi destruído pelo Nabucodonosor. Mas o povo voltou em 536 e em 516 eles inauguram o segundo templo no mesmo lugar, naquele mesmo local, chamado agora o Templo de Zorobabel, o governador, aquele que volta com a primeira turma e dá início à construção deste segundo templo. Este segundo templo que Jesus esteve nele, que Jesus ensinou nele. Este segundo templo foi destruído no ano 70 pelo general romano Tito. E hoje, lá em Israel, vocês têm sempre aí os noticiários na TV, nos jornais, aquela mesquita grande de copla amarela, e é ali esse lugar que foi construído, ali foi onde Deus mandou sacrificar o Isaque. Foi ali que foi construído o primeiro templo, foi ali que foi construído o segundo templo. E hoje só resta aquelas muralhas, que é as muralhas do templo, mas não é nada do templo em si, porque do templo, como o próprio Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seria derrubada. Ficou aqueles muros que era a volta do templo, hoje entendido como chamado Muro das Lamentações, onde eles vão lamentar. É aquele lugar lá, é esse lugar que a gente está vendo hoje. Foi lá que Salomão construiu, foi lá que Isaque foi quase sacrificado, né? Deus não permitiu, porque era uma tipologia. E é ali que está lá aquelas mesquitas, na permissão de Deus. E elas só vão sair de lá, no meu pensamento, quando o anticristo fizer o pacto com Israel e com as demais nações, e aí o terceiro templo pode ser construído. Mas esse terceiro templo também, no final da grande tribulação, ele vai ser destruído também. E no milênio, aquele templo que o profeta Ezequiel fala, lá do capítulo 48 ali, templo do milênio. Mas esse templo é terreno. E João, aonde a igreja vai estar no céu, lá ele não viu o templo. Lá a igreja estará na casa do Pai. Lá não precisa templo, nós estaremos com o Pai. Ok? Então, esse primeiro templo construído ali nesse lugar. Construção, nós temos aqui na página 19, construção do templo. Foi construído por judeus e gentios. Muito mais gentios do que judeus, não foi? 153 mil gentios e 30 mil judeus. E as suas lideranças também foi maior. O templo é uma tipologia da igreja, aonde o Senhor iria estar. E por isso o templo teria e foi feito com um material de primeira qualidade. Um templo suntuoso. Alguém pode pensar, bom, mas então para Deus, tudo bem, fazer para Deus o melhor não é errado. Mas aquele templo era uma tipologia. Então ele foi construído por judeus e gentios. A igreja é formada por judeus e gentios. Mais gentios do que judeus. Então, tudo isso, nessa tipologia, o templo foi erguido. Conclusão da obra, página 20.
E ali Salomão fez aquela oração, lá de 2 Crônicas 7, e o templo foi inaugurado. Muitos sacrifícios de animais foram feitos nessa inauguração, e o Senhor fala com o Salomão mais uma vez. Eu coloquei algumas sequências aqui, não está no livro, eu passo para vocês. Construção do templo. Aquilo que eu já falei, o templo teve início no segundo mês do dia 2 do 4º ano do rei Salomão, entendendo que ele começou a reinar em 970 a.C., correto? Se ele começou a obra, a construção do templo no 4º ano, vamos entender que passou 3 anos, ele estava se preparando ainda para o que restava para fazer. Davi ajudou bastante, mas ele está preparando, e quando dá 3 anos, no decorrer do 4º ano, ele começa a obra. E essa obra durou 7 anos de construção. Então, vamos pensar assim, se ele começou a reinar em 970, no 4º ano eu estou em 966, 67. Deu para entender essa matemática? Se ele começou em 966, 967, 7 anos, ele terminou em torno de 960, 959 a.C., correto? Se eu entender que foi 59, ele reinou 30 anos, 29 anos, 30 anos depois que o templo foi terminado. Ok? E depois ele fez o palácio também. Página 24. Salomão foi agraciado com o Senhor com muita sabedoria. Se tornou um homem sábio. Se tornou uma referência. Os seus vizinhos iam a Jerusalém para contemplar, para ver como Salomão tinha o hábito de cuidar da sua casa, de como ele tratava as pessoas. Salomão começou a usar um termo, ou uma forma de governo, uma forma de reinado acima do seu tempo. E os reis ficavam assim como deslumbrados para ver como ele poderia fazer aquilo naquele tempo, naquela época. E as pessoas ficavam assim, como é que esse homem faz tudo isso? Como ele consegue isso? E os seus vizinhos ficavam abismados, iam lá presenciar tudo aquilo. E nesse sentido é que nós temos nessa página 24, Salomão e a rainha de Sabá. Essa mulher, uma rainha, ela sai lá dessa área chamada Sabá e vai conferir o que ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Como se diz, eu preciso ver como esse homem procede, como ele governa, a fama dele é muito grande em todas aquelas regiões ali. E ela toma uma posição, vou lá conferir. O irmão colocou aqui nessa matéria, que provavelmente vocês leram, Sabá, na época, era uma região, hoje, aqui abaixo do Egito, na África. E essa região, hoje, fica a Etiópia. Só que Sabá não era só a Etiópia hoje, era uma região que hoje engloba muitas outras nações. Porque ela era muito mais extensa. Hoje ela tem ali nessa área outros países
dentro deles a própria Etiópia. Ok? Por isso ele fala aqui da arqueologia nessa região africana, onde eu encontro algo escrito sobre essa rainha. No Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 10, 1 a 13, segundo livro de Crônicas, 9, 1 a 12, Mateus 12, 42, Lucas 13, 31. Além disso, o Talmud, que é aquele livro que os judeus marcavam os seus históricos, chamadas Livro das Tradições do Povo Judeu, e o Alcorão, que é a chamada Bíblia dos muçulmanos. Para os muçulmanos, o Salomão é chamado de... deixa eu soletrar para vocês, eu marquei aqui, para não errar. Se vocês quiserem marcar, né, o nome dele, que os muçulmanos usam falar, né? Eu marquei aqui, eu vou falar as letras para vocês. Caramba, perdi. Suleimã, S-U-L-E-I-M-A-N, é o que os muçulmanos usam para o nome Salomão, Suleimã, ok? Por isso o Alcorão fala sobre a rainha de Sabá, nesse caso aqui. Rainha de Sabá. Ela foi com uma comitiva para a visita de Salomão. E o irmão colocou aqui na sua matéria, no seu livro, uma comitiva com 800 animais de viagem, e a viagem teria uma duração de 6 meses. Uma viagem longa, com muitas pessoas juntas, para ir visitar, para conhecer a sabedoria de um homem natural. Um homem natural. Mas ela foi para conhecer o Salomão, ouvir a sua sabedoria. Na página 28, o que eu disse para vocês, a localização de Sabá, né? O reino, e segundo os históricos, não biblicamente, ela teve um filho, e vocês têm aqui o nome dele, né, que depois assume como rei ali naquela região. E a mãe, passando, esse filho segue. O que isso muda? Para nós não muda nada. Biblicamente é um histórico que ocorre. Se teve, ele teve muitos outros. Foi um caso que esse chamado filho de Salomão pode ter reinado lá, mas ele não tem nada a ver com a sequência de Israel. A sequência do reino que veio de Davi, Salomão, foi o Roboão, seu filho, esse que é o herdeiro que deu sequência no reino de Israel, né? Riquezas do Salomão, página 30. Riquezas do Salomão. Deus prometeu a ele muita riqueza. Não, prometeu que daria sabedoria, glória e riqueza. E ele ficou muito rico. E ele se tornou um homem muito poderoso. Ouro. E fez o rei Salomão, e fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém,
como pedras e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. Ele tinha muito ouro. O irmão coloca aqui, 1 Crônicas 9:13, a quantidade de ouro que eles perfazem em 29 toneladas, que, colocando em quilos, são 29 mil quilos, né? Cada tonelada é 1.000 quilos. Agora, imagine, anualmente ele tinha essa arrecadação. Era muita riqueza. Muita riqueza. Deus provou ele com muita riqueza. Mas ele tinha uma despesa diária também grande. Ele tinha uma despesa diária bem alta. Página 31, despesas diárias. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia. Não era um mês, não, é cada dia. 30 coros de farinha 30 coros de flor de farinha. Isto equivale a 3.000 quilos de farinha de trigo. 3.000 quilos por dia. Mas não era só isso. Número 2, 60 coros de farinha, ou seja, 6.000 quilos de farinhas de outros cereais. Se eu pegar esse aqui e o outro do trigo, daria quanto? 9.000, né? 9.000 quilos. Dezenas de gado, 10 bois gordos. Olha, para comer 10 bois gordos todo dia. 20 bois de pasto. 10 com 20 são 30, né? 30 bois diários. 100 carneiros. Afora veados, gazelas, búfalos e aves domésticas. Poderíamos colocar como pato, galinha, peru, sei lá, né? Essa era a sua despesa diária. Um reino que chamou a atenção de muita gente, por tudo que ali era feito. Salomão, Davi, seu pai, foi um rei guerreiro. Salomão não foi um rei guerreiro. Salomão foi um rei diplomático. Salomão não guerreava com seus inimigos. Salomão tinha conversa. Salomão vencia os seus inimigos através do diálogo, era da diplomacia. Ele não precisava mandar guerrear. Alguém pudesse se levantar contra ele, aquele rei está... Calma, deixa eu vou conversar com ele. Chegava lá, ele levava ele, como se diz, na conversa e acabou, não tinha guerra nenhuma. Ele era sábio, ele não guerreava. Mas aquele rei lá, Salomão, está se levantando. Ele, calma, eu vou lá, deixa que eu acerto. Ele vai lá e conversa com ele e acerta tudo. Nesse sentido, ele tinha dos seus inimigos, dos seus vizinhos, ele tinha tudo o que ele queria e eles davam muito presente, mulheres para ele, ele se tornou um homem admirado por todos. Este era o Salomão. Implantou um novo sistema de governo com ministros, secretários independentes, a administração foi dividida em grupos. Quer dizer, aquilo que um rei fazia sozinho, ele chega e implanta coisas que não havia no seu tempo. Por isso as pessoas ficaram abismadas. Como é que esse homem faz tudo isso? Porque ele fez coisas que hoje é que se faz. Deus deu a ele essa grande sabedoria. Página 32. Salomão levou Israel a um grande destaque. O povo passou a ser bem visto por todos os outros povos, como o povo do rei Salomão. Não havia guerra. Por isso Deus disse que haveria descanso para eles. Não haveria batalha. Esse homem era
diplomático. Tudo era na conversa. Não era na bala, como se diz, né? Na guerra, na flecha, na espada. Não. Ele tinha diálogo. Esse era o Salomão. Salomão perdeu de vista o santo propósito de Deus. Esse que é o grande problema. Tudo isso, ele cresceu e ele se tornou tão alto, tão forte, tão poderoso, e isso levou ele a perder a base, a referência que era Deus. Que era Deus. E isso foi o seu grande problema. Eu coloquei algumas coisas, eu passo para vocês. Começa a aparecer o homem e não o Criador. A fama, tudo que Salomão era, tudo que as pessoas queriam ver, era o homem e não o Criador. Começa a aparecer o homem e não o Criador do homem. Eu marquei aqui também, aparece mais e é mais valorizado o que recebeu do que o que deu. Por exemplo, Salomão, ele não recebeu de Deus toda aquela sabedoria, todas aquelas riquezas. Ele recebeu, mas aparece mais quem recebe do que quem deu, que é Deus. Eu coloquei também, Salomão não soube evitar esta situação. E eu coloquei aqui, eu passo para vocês também, a seguinte forma. O homem, nós humanos, nós cristãos, estamos sujeitos a ser provados, sim ou não? E o Senhor pode provar em várias áreas, mas principalmente eu coloquei 3 que nós podemos ser provados. Primeiro, na riqueza, na pobreza e no louvor. Na pobreza, nem todos passam por esse teste. Ele passa por uma situação de desemprego e ele acaba abandonando o Senhor. Não passa nessa prova. Na riqueza, também alguns não passam. Esse é aquele que, enquanto ele está razoavelmente ali, né, não muito rico, ele está no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, mas quando ele cresce, ele abandona o Senhor. Não passa nessa prova. Mas eu tive um pastor que ele me disse que a maior prova e a mais difícil é no louvor. Essa é a que muitos não passam. Como é a prova do louvor? Não é eu louvar o Senhor. É quando eu sou louvado. É quando o homem recebe aquilo que Salomão recebeu. Você é um grande pregador, você é um grande professor, você é um homem importante, você é uma... E aí a pessoa não passa nesse teste, não louva o dono, aquele que dá. Essa é uma prova que muitos falham. Ele pensa que ele eu sou importante. Eu sou um grande crente, eu sou um pregador, eu falo aonde eu estou, e esquece que é Deus que faz, que é Deus que dá. Entenderam isso? Essa é uma prova que muitos caem, que muitos começam bem, quando chega lá, ele não termina bem. Por quê? Não passou na prova do louvor. Ele pega o louvor que é do Senhor para ele. Ele acha que é o tal. E esquece que foi do Senhor que veio para ele. Ok? Então, fique com essa palavra.
A prova difícil é a do louvor. Eu tive um pastor que me ensinou isso aí. Cuidado quando alguém chega e tenta te colocar numa posição alta. Entenda que é Deus que te colocou ali. Não é você que é Ele que faz essas coisas. Ok? Salomão e a palavra de Deus, página 34. Salomão se esqueceu e deixou de lado a palavra de Deus, item 1. E aqui, quando o povo estava ainda no deserto, o Senhor tinha dito para o rei de Israel, aqui em Deuteronômio 17, 18 e 19, vocês lerem esse versículo, que o rei teria que ter uma cópia da palavra de Deus para ele seguir também. Não era só para o povo, não. O rei teria que ter uma cópia para ele obedecer a palavra de Deus. Isso foi escrito por Moisés. Ainda não tinha rei em Israel. Mas quando viesse Deus prover, esse rei teria que ter essa cópia para ele seguir esse caminho. Outra coisa que em Crônicas 9:14. Salomão fez aliança com muitas nações pagãs. Muitas nações pagãs, em qual o Senhor disse que não faria. Não farás com estas nações pacto com elas. E ele fez com muitas nações ao redor dele. Salomão deixou de lado a palavra de Deus do item 2. Porém, não multiplicará para si cavalos, 17 e 16 de Deuteronômio. Mas Salomão tinha muitos cavalos. Página 36. Ele multiplicou muitos cavalos. Não multiplicará para si cavalos. O salmista diz, né? Por quê? O que tem a ver o cavalo com a vida natural? Hoje não tem muito a ver, mas nesse tempo, carros e cavalos era a força militar. Era o que eles tinham para guerrear. Por isso o salmista diz: uns confiam em carros, cavalos. Por quê? Era a força de batalha. E eles tinham que confiar em Deus e não naquilo que eles tinham, a sua tropa, né? Salomão tinha muito. Aqui vocês têm, nessa página 36, Salomão tinha muitos cavalos e carros. Salomão esqueceu ou deixou de lado a palavra de Deus 3. Tampouco se multiplicará mulheres. Deuteronômio 7, 17 e 17. Uma das ordens para o rei de Israel era não ter muitas mulheres. Salomão teve várias. Ele teve várias mulheres. Ou 700 esposas, rainhas e 300 concubinas. Por quê? 1000, né? Por que ele chegou nesse número 1000? Ter muitas esposas nessa época, naquela região, era sinal de poder, sinal de status de poder. Quem tinha 7 ou 8 mulheres era uma pessoa poderosa. E Salomão ultrapassou todos, chegou a 1000. Isso dava a ele um status de grande poder no seu tempo. E ele chegou a 1000. Então, na página 37, Salomão, um homem de 1000 mulheres. E isso foi o que levou ele a deixar o Senhor. Além da sua soberba, além de ser o homem forte, poderoso, tanto que hoje, até hoje, se diz templo de Salomão, não é assim? O templo não era de Deus, mas ficou o seu nome.
templo do Salomão. O povo começou a dizer templo do Salomão. Olha que templo, olha o templo que ele fez, olha o templo que ele fez. E o nome dele se destacou. Como também vocês têm, e ficou em destaque, lei de Moisés. Lei de Moisés. Mas a lei é de Moisés? Então, Moisés foi o que trouxe as tábuas da lei e que trouxe todos os itens da lei para Israel. Mas quem prescreveu tudo? Foi Deus. Mas usa-se muito esse termo, a lei de Moisés. A lei de Moisés. O templo de Salomão. Então, em tudo isso, depois veio 1000 mulheres. 1000 mulheres. E cada uma de um lugar, vamos supor. Muitas estrangeiras, com os seus deuses, com os seus costumes. E elas levou Salomão a envolver-se com a idolatria. Esse foi o ponto mais baixo que chegou Salomão. Página 37 diz: não te aparentarás com elas, não dirás tuas filhas aos teus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos, pois para que não se faça desviar os teus filhos de mim. Mas o Salomão aparentou-se com... E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, tomou filha de Faraó e trouxe. Então mas ele continuou. E essas mulheres levou-o a pecar, a falhar. Página 40. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, 4 a 8. Porque sucedeu que no tempo da sua velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era reto, perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou no seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto aos Quemos e abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez como todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Esse foi o declínio daquele homem poderoso. Chegou nesse nível. Declínio de Salomão, página 42. Salomão desobedeceu a palavra de Deus. E isso teve um preço, e um preço alto. Teve um preço e um preço alto. O que nós aprendemos com isso? Que tudo que errarmos, se não nos arrependermos, o preço vai vir, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Ninguém fica impune. Não tem como escapar. A conta chega. Página 43, nós temos assim: levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad, o edomita. Também Deus fez levantar outro adversário, a Rezon, filho de Eliada. Até Jeroboão, filho de Nabate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cujos a mãe era a mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Deus começa agora a permitir que ele seja
atacado pelo próprio homem. Salomão. Vou comentar aos últimos minutos, salvo ou não. Pelo que vimos de Salomão, um homem que, como ainda jovem, começa a reinar no lugar de seu pai Davi. Um jovem que não tinha condições dentro da sequência para assumir o trono, humanamente ele estava fora, mas Deus escolheu ele. E ele assumiu o trono. Um homem que fez uma escolha excelente. Um homem que preferiu, quando Deus lhe prometeu dar o que ele quisesse pedir, ele pediu sabedoria. E Deus deu muita sabedoria para ele. Um homem que cresceu, um homem que se tornou poderoso, um homem que foi, assim, visto por todos as nações vizinhas como um grande rei, algo admirável pelos outros povos. E isso foi fazendo dele se distanciar do Criador. Um homem que chegou a um ponto de chegar a ter 1000 mulheres. E as mulheres convergem ele à idolatria. Dentro do sentido bíblico, ou pelo menos do que podemos ler em Crônicas e em Reis, não há nada que mostra assim o arrependimento dele, para dizer Salomão se arrependeu e foi salvo. E hoje, ou pelo menos sempre dentro do meio evangélico, sempre vem aquela dúvida, aquele pensamento: Salomão foi salvo ou não? E aí tem pensamentos diversos, ou pelo menos alguém que pensa, eu acho que foi. Outros dizem, não foi. Não vejo nele arrependimento. Davi, sim. Salomão, não vejo biblicamente uma forma nos históricos que ele se arrependeu. Então eu posso dizer, foi ou não foi salvo? Vou comentar isso um pouco com você. Como que eu posso entender sobre a salvação ou não de Salomão? Primeiro, nós dissemos que ele escreveu 2 salmos e escreveu 3 livros, correto? Um homem, um rei, um servo do Senhor, usado para escrever 3 livros, que o Espírito Santo usou para escrever tudo isso, depois vai para o inferno. Eu sei que vocês podem me pensar, e perguntar, bom, mas o homem não é salvo pelas obras, ele tem que ser salvo pela obediência à palavra de Deus. É verdade. Mas nós vamos pegar e colocar da seguinte forma: Salomão, ele escreveu 3 livros, que nós vamos ver nessa matéria aqui: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Nós podemos entender, por exemplo, que Cantares relata o tempo da juventude de Salomão, quando ele se casa com a Sulamita, com a Sunamita. Ok? Então, Cantares se define com a sua juventude. Ele ainda um jovem, um belo jovem, que se casa com a Sunamita. Então, isso fala da sua juventude. Provérbio define um escrito de um homem maduro, de um homem sábio, de um jovem ou de uma pessoa com muita sabedoria, para escrever 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Então agora eu estou percebendo um homem maduro, um homem sábio.
E ele escreveu esse livro, que depois foi colocado aí, os chamados provérbios, que nós vamos começar a ver a partir da lição 3, semana que vem. Então ali nós vamos ver um homem maduro, um homem sábio. E quando ele escreve Eclesiastes, Eclesiastes relata o tempo da sua velhice. Eclesiastes é o tempo que ele está findando os seus dias de vida. E nesse tempo, ele vai relatar o que aconteceu com ele. O que aconteceu com o Salomão durante esses tempos que ele conviveu como rei. E ele finaliza Eclesiastes, vamos ler os últimos 2 versículos de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Eu vou ler, vocês acompanham. Acharam? Então ele fecha esse livro dizendo assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então ele termina mostrando que o dever de todo homem é servir a Deus, é temer a Deus. Agora ele está demonstrando, pelo menos nesse seu escrito, que ele volta ao Senhor e chega a essa conclusão: o dever de todo homem é temer ao Senhor. É temer ao Senhor. É fazer a vontade de Deus. É servir ao Senhor. Então, é nesses 3 livros que eu posso então entender que o Salomão possa ter sido salvo. Ok? Porque ele chega a essa conclusão, depois de tudo que aconteceu, de idolatria que ele permitiu que fizesse, com aquelas mulheradas todas, agora ele Deus. E aí ele chega à conclusão: o dever de todo homem é temer a Deus. Temer a Deus. Porque tudo que ele fizer vai vir à tona. Vai ter um julgamento. Ele vai ter que dar conta. Então é nesses termos que nós entendemos a salvação do Salomão. Vou ler mais uma passagem bíblica que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 17. Abram as suas Bíblias e eu vou ler. Segundo livro de Samuel. É o capítulo 7. Eu vou começar a ler no versículo 8. Acharam? Está escrito assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste. Destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo,
para Israel, e plantarei para que habites em seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso. De todos os seus inimigos, também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de mim. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. O profeta falou com ele. E aqui ele fala que Davi, que ele tinha abençoado, tinha feito um grande reino, mas quando dormisse, levantaria o seu filho. E ele diz, e se ele falhar, eu vou castigá-lo com o castigo dos homens, não conforme ele fez com Saul. Saul, Deus tirou o reino dele. Deus tirou tudo dele. Ele está dizendo, mesmo que o Salomão, vamos pensar assim, mesmo que ele falhar, vou castigar ele com o castigo dos homens. Mas seu reino está confirmado. Está confirmado para sempre. Ok? Amém? Então, hoje a nossa aula foi um pouco sobre Salomão. Desde o seu nascimento, sua escolha, seu reino, seu crescimento, sua sabedoria, aquilo levou ele a afastar-se de Deus, mas ele termina dizendo, o dever de todo homem é obedecer a Deus. Amém?